Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Negócio Enxuto de Alta Performance. Aqui nós discutimos estratégias para o seu negócio lucrar 30% a mais em 120 dias. Meu nome é Laiane Kur e o tema de hoje é separação das contas físicas da conta jurídica. Como que isso te ajuda a lucrar mais? Então vamos lá? Primeira coisa que acontece, né? Muitas vezes os empreendedores eles acham que pode misturar essa conta física e essa conta jurídica na mesma conta, né? Com todas as despesas, tanto pessoais quanto as despesas do CNPJ, da conta jurídica. Mas não é isso que tem que acontecer, né? Uma empresa, ela precisa ter as suas pernas e caminhar com as próprias pernas. E o dono, o empresário, precisa também caminhar com as próprias pernas, não pegar todo o dinheiro que é da empresa para pagar suas contas pessoais. Então, esse é um problema muito grande que acontece, principalmente nos negócios de pequeno a médio porte. Os empresários costumam misturar essas contas físicas e jurídicas juntos. E quando eu falo essa conta física e jurídica junto, não precisa necessariamente ser no mesmo banco, mas muitas vezes o que acontece? Não tem essa separação. O que é custo e despesas pessoais e o que é custo e despesas jurídicas, né, de um CNPJ. Então, é muito importante ter essa separação. Porque o que acontece? Muitas vezes eu vou lá, minha empresa está lucrando, minha empresa está faturando, eu pego o dinheiro do caixa, né, da hora que entrou, para pagar uma despesa pessoal minha. Quando na verdade eu deveria ter o quê? Um prolabore. Então, eu não posso fazer isto, tá? Sempre separe conta física da conta jurídica, nunca misture os dois. Porque o que acontece? Se você sempre está tirando dinheiro da sua empresa, tirando dinheiro da sua empresa achando que é seu, isso vai fazendo com que ela reduza o capital de giro, faz com que você não consiga fazer investimentos futuros. Então, é muito importante que não ocorra isso, certo? O que aconteceu já uma vez, né? Eu tive alguns empresários que eu atendia, que era junto tanto essa conta jurídica com essa conta física. Quando eu perguntei, eu falei assim, olha, você mistura as suas contas pessoais com as suas contas jurídicas, né? Com as suas despesas jurídicas? A pessoa falou assim, uai, sim, por quê? Não pode? Não, gente, não pode, tá? Conta física, física. Conta jurídica, jurídica. Despesa pessoal, despesa pessoal. Despesa jurídica, despesa jurídica, tá bom? Por quê? O que acontece? Quando eu misturo essa conta física e jurídica, eu não consigo avaliar se a minha empresa está tendo um custo muito alto, se a minha empresa tem possibilidades de melhoria, se a minha empresa está tendo um certo lucro ou não. Então, é muito importante de ter essa separação. Mas Laiane, como que eu vou fazer? Simples. Você pega e separa tudo que é da empresa e tudo que é pessoal seu. E aí você começa a analisar. Então aqui nós temos a primeira oportunidade de melhoria, que quando eu tenho tudo devidamente anotado, tudo devidamente separado, eu consigo fazer as análises, eu consigo ver em que ponto que eu posso estar melhorando. Então vamos supor, eu estou tendo um custo muito alto com matéria-prima, por exemplo. Então, eu posso fazer o quê? A redução. O porquê que eu estou tendo um custo alto com matéria-prima? Eu estou tendo algum tipo de desperdício de matéria-prima? Essa matéria-prima, ela não está sendo vendida, né? Se, por exemplo, é um produto que eu compro para revender, não está sendo vendido esse produto, ou então ali no meu processo eu estou gastando muito mais e por isso eu estou comprando muito mais. Então, o que acontece? É muito importante
de ter esta análise, de eu saber o que está acontecendo. E isso eu só consigo saber quando eu tenho esse controle do que é jurídico e do que é físico, tá bom? Então vamos supor, a sua empresa é uma empresa que fabrica tijolos, por exemplo, e você vai lá e pega alguns tijolos, alguma matéria-prima para você usar em benefício próprio. Então, isso é também misturar as contas físicas junto com as jurídicas. Eu estou tirando da minha empresa, ela poderia estar vendendo esses tijolos, mas não está. Por quê? Porque eu peguei para o meu benefício. Então, é muito importante de não fazer isso, de não misturar, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que não pode acontecer. Ah, hoje eu preciso pagar o meu cartão de crédito. Eu comprei produtos, insumos para minha empresa no meu cartão de crédito pessoal e eu vou lá pegar para pagar a fatura total. Então, assim, uma coisa é você pegar o valor para pagar aquilo que foi para a empresa e a outra coisa é você pegar este valor para pagar a fatura total do seu cartão. Então, tem que ter isso muito bem definido, isso muito bem claro, porque isso não pode acontecer. Porque aquilo que eu falei, você está misturando as coisas. Então, eu já aconselho aí uma forma de melhoria. Tenha uma conta em um banco para a empresa, na questão de conta jurídica, e tenha em um banco para a pessoa física. Tenha contas separadas, não misture, porque muitas vezes você não tem esse controle, você não consegue saber o que é físico e o que é jurídico. Muitas vezes você não tem essa percepção de que você está gastando muito mais com você do que com a empresa. Então, aquilo que é ganho da empresa é da empresa, não é seu. Você futuramente poderá tirar um prolabore, tirar uma participação dos lucros, mas o que entrou na empresa é da empresa, certo? Até aqui? Então, esse é um ponto, tá bom? E aí, por que, né, de ter a separação dessas contas? Então, um outro benefício que você pode ter aqui, aquele primeiro ponto que eu falei, você consegue ver aonde você precisa estar melhorando, aonde você precisa estar mudando. Então, aqui você consegue analisar em que ponto eu estou tendo desperdício nessa parte. Eu estou tendo excesso de produção, eu estou tendo excesso de estoque, excesso de movimentação, por isso que está ficando mais caro os meus custos. Então, eu tenho que analisar nesse ponto. Agora, imagine só, se eu misturo, eu vou pegando dinheiro, eu não faço nenhum tipo de anotação, nem nada. Aí, o que que acontece? Justamente, você não consegue ver os pontos de melhoria da sua empresa. E é aí que o seu lucro vai embora. Que os 30% que era para você estar rendendo, né, lucrando mais, não tá indo pelo ralo. Então, tome muito cuidado com isso. Então, essa separação é importante, certo? Esse é um ponto. E outra coisa também, quando você tem separado a conta física da conta jurídica, você consegue trabalhar estratégias. Então, estratégias de melhoria. Eu consigo fazer uma análise de onde que eu posso estar fazendo para minha empresa crescer mais, o que que eu posso estar melhorando para ela se desenvolver, para ela estar no mercado. Por quê? Porque eu tenho este conhecimento. Eu não estou simplesmente misturando dados de um ponto com o outro. Então, esse daqui é uma parte super importante de ter estratégias de melhoria. Outra coisa que acontece, vamos supor, eu já tive alguns empresários que eu acompanhei que acontecia o quê? Misturava conta física e conta jurídica, como eu já contei. E aí a empresa faturava em torno de 100 mil reais. E a pessoa achava que ela podia tirar para as contas pessoais
sem analisar, tudo misturado, ia tirando, chegou num ponto que ela tirava 20 mil reais por mês da empresa. Imagina 20 mil reais por mês de uma empresa. Então, um prolabore de 20 mil, vamos supor, né? Porque ela tirava esses 20 mil reais da empresa. É muito dinheiro. Porque o que acontece? A empresa precisa de investimentos, a empresa precisa de novos equipamentos, a empresa precisa comprar matérias-primas, insumos para a produção ou para venda, a empresa precisa investir em marketing. Então, tudo isso, se eu pego 20 mil reais, estou tirando basicamente 20% do que a empresa faturava, não é nem do que ela lucrava, era do que ela faturava. Então, quando eu não tenho esse controle, eu tirei esses 20%, eram 20% que eu poderia estar investindo em uma outra coisa que iria possibilitar o crescimento da minha empresa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Se você está tirando dinheiro da sua empresa todos os dias, já pode ter certeza que você está fazendo com que a sua empresa tenha uma dificuldade maior para se desenvolver, para crescer e para evoluir. Principalmente se você não anota o quanto que você está fazendo de retirada. Então, se você tem uma empresa, já começa por aí. Não tire retiradas aleatórias. Crie para você um Prolabore, separe as suas contas pessoais, vê o quanto que você precisa por mês, vê o quanto que a sua empresa também precisa por mês para sanar, para quitar todas as suas dívidas e aí então começa a estabelecer um Prolabore. Não misture, não pegue somente, eu vou pegar aqui, a empresa hoje faturou 10 mil, então vou pegar 2 mil para mim. Não é assim que funciona, porque com o tempo, o que vai acontecendo? A empresa vai ficando sucateada, o seu negócio vai ficando sucateado pelo fato de você não conseguir fazer novos investimentos. Por quê? Porque você tirou o dinheiro da sua empresa, porque você misturava as contas físicas com as jurídicas. Eu vou pagar um boleto aqui, é meu, é só 100 reais. Aí daí a pouco vai lá, eu vou pagar um outro boleto aqui, mais 100 reais, já foram 200. Então, não é assim que pode ser. É muito necessária essa separação, que é físico, que é jurídico, tá bom? Aí, outra coisa que acontece também. Deixa eu beber minha água aqui, que senão, né? Existe um momento certo de eu começar essa separação? Sim, desde quando você abriu sua empresa. Então, desde quando você abriu a sua empresa, você já deveria ter separado conta física e conta jurídica. Você já deveria ter cartões separados de conta física e conta jurídica. Mas Laiane, eu vou pagar 2 bancos? Não, gente, hoje em dia tem banco digital que você consegue aí, sem precisar pagar taxa de manutenção de conta, que você consegue ter a sua conta física e a sua conta jurídica. Você não precisa pagar mais por isso. Então, vamos utilizar dessas ferramentas novas para usufruir e para fazer a nossa empresa crescer. Tudo bem? Deixa o carro de som passar, né? Que senão... Outra coisa também que nós temos aqui, né? Então, como que a gente... Eu já falei para vocês de como que as pessoas erram. Então, nessa questão de misturar física e jurídica, tudo bem? Então, tomem cuidado com isso. Hoje, você não pode mais falar que você não sabia que não poderia misturar conta física com conta jurídica, certo? Não pode mais falar isso. Não tem como mais falar assim, não tinha esse conhecimento. Não, agora você tem. Então agora você tem que fazer diferente. Não pode mais ser assim. Certo? O que já aconteceu comigo. Então, nesse caso aí que eu tive, né, esse empresário que faturava 100 mil reais e todo mês ele pegava 20 mil para pagar as despesas dele. O que ele passou a fazer e fez corretamente. Então, a partir do momento que eu falei para ele que não poderia misturar conta física e conta jurídica juntos, então ele fez como?
Primeiro passo, separou todas as despesas pessoais dele, tudo que ele gastava, tudo que ele tinha com compromissos de escola, compromissos de energia, compromisso de água, supermercado da casa, enfim, todas as despesas que nós temos de uma casa. Separou tudo numa planilha, num caderninho, né? Então, separou ali os custos que ele tinha pessoais e separou o da empresa. Quais eram os custos da empresa? Então, principalmente ali, se eu tinha matéria-prima, custo com funcionário, custo com contabilidade, né, o contador, custo com marketing digital, custo com energia, com aluguel, enfim, separou todos esses custos também. E aí, o que aconteceu? Ele viu que estava tirando dinheiro a mais. Ele viu que ele estava sempre vendendo, mas o dinheiro nunca aparecia para ele. Por quê? Porque ele estava tirando dinheiro da empresa para pagar as contas pessoais. Então, fica aí a dica. Já pega o seu caderninho, separa os seus custos pessoais, as suas despesas pessoais, separa o que é da empresa e vê o quanto que você está tirando da sua empresa. Muitas vezes você nem pode tirar esse valor da sua empresa, tá bom? Então, não, hoje eu vou pegar 100, amanhã eu pego 200, depois eu pego mais 100. Não é assim. Não pode ser assim, tá? Então, aqui já fica um ponto de melhoria. Aprenda com esse empresário que fez isso e não deixe você chegar ao ponto de você falar assim: nossa, a minha empresa não está lucrando. Porque simplesmente você está tirando dinheiro a mais dela. Então, não deixe chegar nesse ponto de você falar assim: nossa, mas a minha empresa não rende nada. A sua empresa não rende nada ou você tirar mais dela sem ela poder render nada? Você está querendo que ela te dê um retorno, mas você está tirando dela e não está repondo? É complicado, né? Então, já pensa sobre isso. Já começa a colocar em prática. Eu aposto que você tem essa dor de você falar assim: nossa, mas a minha empresa não lucra, a minha empresa não paga não paga as contas dela, eu não consigo tirar nada da empresa. Será que você não consegue tirar nada da empresa? Ou será que você está tirando a mais do que deveria da empresa? A que ponto você está? Já parou para analisar isso? Já parou para prestar atenção no que está acontecendo? E aí? Já te incomodou de você pensar que a sua empresa não está te dando lucro? Porque você está misturando as suas contas físicas e jurídicas? Que é por isso que ela não te dá lucro? Dá um desperdício intelectual aqui. Muitas vezes porque você nem parou para pensar sobre isso. E você nem parou para analisar que o fato de você misturar as contas físicas e jurídicas pode estar impossibilitando a sua empresa de ter lucro. E aí? Esse é um fato que deve ser pensado. Pode ter certeza disso. Muita certeza. Que não basta você só ficar ali tirando, misturando as suas contas e não fazer nada para melhorar isso. Porque chega um ponto que você vai, né, ficar com raiva. Porque a sua empresa, voltando, né, vai chegar um ponto que você vai ficar com raiva porque a sua empresa não dá lucro. Mas quando na verdade você não deixa a sua empresa ter lucro. Porque você mistura as suas contas pessoais
e jurídicas. Então, a partir de hoje, já começa a separar a conta pessoal da conta jurídica. Não misture os dois. Porque é isso que acontece. Quando mistura, você não consegue saber se a sua empresa está tendo lucro, se a sua empresa está tendo prejuízo ou não. Não sei exatamente ao certo, mas basicamente dos vários empresários que eu já atendi, pelo menos 20% mistura conta física e jurídica. Pelo menos 20% nem sabia o que isso era errado. Porque hoje em dia, né, essa questão de empreender no Brasil, de ter o seu próprio negócio, muitas pessoas caem de paraquedas, assim. Ah, eu vou abrir um negócio. Tá, vou abrir meu negócio. E aí? Como que eu vou gerenciar esse meu negócio? Ah, de começo eu vou juntar a minha conta pessoal com a minha conta jurídica e tudo certo. O próprio, né? A própria forma de começar hoje em dia é assim, né? Você mistura ali o seu CPF com o seu CNPJ quando você abre uma MEI. Mas é errado. Quando se abre uma empresa, eu preciso já começar de uma maneira certa. Então, se você abrir o seu negócio, e lá no começo do seu negócio, ninguém nunca te passou isso, vamos supor que você é um fisioterapeuta e tá com uma loja de sapatos hoje, eu acho que na faculdade de fisioterapia não te ensinaram a fazer essa diferenciação aí, essa gestão de uma conta física, de uma conta jurídica. Se você é, por exemplo, um farmacêutico e você tem uma loja de materiais de construção, eu aposto que não te ensinaram isso também. E muitas vezes o que acontece, né? Se tem esse conhecimento, mas não se faz. Porque, qual a importância de fazer isso? A importância é grandiosa. É nesse ponto que você chega de você afundar ou não a sua empresa. Por quê? Porque se eu misturo, eu não possibilito a minha empresa de crescer. Eu não possibilito ela de alavancar-se, de evoluir. Porque eu só vou tirando, tirando, tirando. É que nem acontece muitas vezes aí na exploração de minério, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais. Então, eu vou lá, vou tirando, vou tirando, vou tirando, vou tirando. Chega uma hora que acaba. Chega uma hora que não tem mais. Então, se eu só vou tirando da minha empresa, só vou tirando da minha empresa e não vou repondo, não vou investindo, porque eu acho que tudo que ela ganha é meu e não é, porque não é seu, é da empresa, então chega uma hora que essa empresa não dá conta. Chega uma hora que ela fala, opa, acenda a luz vermelha, gente. Acenda a luz vermelha aqui, como eu sempre falo, né? Tá indo pra UTI, então você toma cuidado, porque senão sua empresa vai dar UTI e vai pro cemitério. Então, se ela tá na UTI, ela ainda tem a possibilidade de se restabelecer, de se recuperar. A partir do momento que ela foi pro cemitério, a única coisa que você vai ter depois é rezar a missa de sétimo dia. Então, tava muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Não pense que é só misturar a conta física da conta jurídica, o que tem demais? Tudo. Tudo demais. Justamente por isso. Porque eu não consigo ter o controle da minha empresa. A partir do momento que eu misturo conta física e conta jurídica, eu não consigo ter o controle da minha empresa. Eu não consigo saber quais são os custos da minha empresa. Eu não consigo saber quais são os pontos que eu posso estar melhorando na minha empresa. Eu não consigo nem sequer investir na minha empresa, porque não sobra dinheiro. Nem sequer isso.
E aí eu vou só, tipo, sucateando a minha empresa, sucateando, achando que ela não dá lucro, e isso daí vai me desmotivando, porque eu falo, ai, nossa, mas não me dá lucro, eu não consigo ter resultado, mas você tá tirando tudo que ela tem, tudo que ela pode começar a evoluir, você tá tirando dela para pagar as suas contas pessoais. Uma empresa, ela demora pelo menos aí uns 3 anos para começar a te dar o lucro. Então, em 3 anos, você tem que se programar para você ter uma renda, uma fonte de renda que não seja totalmente dependente dessa sua empresa. Por quê? Porque você tem que pagar suas contas pessoais. Não estou falando que não é para você não pagar as suas contas pessoais. Você tem que pagar ela. Mas você não pode tirar tudo isso da sua empresa. Não se você precisa, por exemplo, de 20 mil reais para pagar todas as suas contas. Vai lá, tira os 20 mil reais da sua empresa. E aí? Vamos fazer diferente? Vamos começar a ter a nossa empresa, o nosso negócio de forma organizada, porque a organização gera o lucro. Porque até então você nem sabia que você poderia não ter lucro por você misturar suas contas pessoais com as suas contas jurídicas. Agora você sabe. Agora você sabe e você tem este conhecimento. Então não pode falar assim, opa, não tô vendo. Não enxergar o erro, tudo bem. Manter o erro já é burrice já. Então vamos melhorar essa parte aí. Vamos colocar em prática. Então fica como tarefa aí para você. Já separa todas as suas contas pessoais das suas contas jurídicas. Tenha um banco, uma conta bancária para sua empresa e uma conta bancária para as suas atividades pessoais. Ah, não quero pagar taxa. Hoje em dia tem os bancos digitais, que você não paga taxa por isso. Então, já comece nesse ponto, separando isso. Não use o seu cartão pessoal para comprar coisa para a empresa, assim como não use o cartão corporativo da sua empresa para comprar coisas pessoais para você. Tenha isso muito bem separado, onde qualquer pessoa que venha para sua empresa consiga trabalhar na sua empresa sem ter que falar assim: ah, fulano, dá o seu cartão pessoal para eu comprar tal coisa para a empresa. Então, tenha o cartão da empresa, tenha o cartão pessoal e use exatamente para essas funções, o que é da empresa para a empresa, o que é pessoal para o pessoal. Não misture. Se você quer que o seu negócio lucre 30% a mais, não misture contas físicas e conta jurídica nesse ponto, porque você não vai conseguir identificar, você não vai conseguir monitorar, você não vai conseguir melhorar as estratégias. Então, não misture. Não faça isso. Se você quer a sua empresa evoluindo, crescendo, não faça essa mistura. Certo? Então, se você adora caminhão, nunca passou caminhão nessa rua, mas aí agora, a partir de agora, resolveu que todo mundo não passar aqui. Bom, então, a partir de hoje já começa a colocar isso em prática e lembre-se, melhorando 1% ao dia, em um ano teremos melhorado 365%. É muito difícil melhorar tudo de uma vez, mas começando aos poucos é mais fácil e também é fazer a diferença no seu negócio, é evoluir e é crescer. Então, já começa aí, certo? Muito obrigada por assistir este vídeo. Se você gostou, não deixe aí de curtir. Comenta aqui embaixo se você misturava suas contas físicas com as suas contas jurídicas e nem imaginava que o seu lucro poderia estar indo pelo ralo por conta disso.
Então, comenta aqui embaixo se você já fazia isso. Coloque em prática essa questão de separar e não esqueça de compartilhar com os outros empresários que são seus conhecidos aí. Vamos juntos, né? Tornar um Brasil melhor e um Brasil próspero com essas informações. Então, quando um cresce, o outro também vai crescer. Por quê? Porque eu vou precisar comprar matéria-prima, eu vou gastar o meu dinheiro junto com ele e assim a gente vai aumentando ainda mais a nossa economia aqui. Então, já compartilhe esse vídeo com os outros, se inscreva no canal. E se você está me assistindo pelo Instagram, não esquece aí de seguir no Instagram também, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!